Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje vamos arrematar o nosso assunto de forças intermoleculares. Como? Corrigindo alguns exercícios que eu selecionei das páginas que eu passei para vocês resolverem em casa aí da apostila do site de vocês, pessoal. Esses exercícios estão distribuídos ao decorrer das páginas 426, 427, 428 e 429. Beleza? Então, primeiro exercício já, da UFC. A estrutura tridimensional de uma proteína determina sua função biológica, como por exemplo pode-se citar a queratina, a proteína que constitui os cabelos, rica em cisteína e estabilizada por número de ligações de sulfeto, enxofre com enxofre. O arranjo tridimensional da queratina é mais estável que o das proteínas estabilizadas por ligações de hidrogênio, porque uma das ligações de sulfeto é centenas de vezes mais forte. Isso ocorre porque as ligações de sulfeto são... E aí nós temos alternativas lá: metálicas, dipolo, iônicas, van der Waals ou covalentes. Pessoal, aproveitar para conversar então já de maneira geral. Proteínas possuem uma estrutura terciária ou quaternária que se dá através da interação intermolecular de suas partículas, seus resíduos de aminoácidos. Por isso que eu conversei com vocês que entender interação molecular é muito importante, porque ela está não só no nosso cotidiano, mas na nossa vida, pessoal. Então, nesse caso aqui da cisteína, ela tem essa particularidade que ela possui um enxofre e na hora da realização ali da montar a estrutura terciária numa proteína que contém cisteína, rica em cisteína, são feitos pontos de sulfeto. É um enxofre que se liga a outro enxofre. Então é uma ligação química. Por isso que uma ligação química, por isso que fala que é muito mais forte que uma ponta de hidrogênio. Lembra que a gente viu nas últimas aulas que pontas de hidrogênio são das forças intermoleculares as mais fortes. Concordo, elas são das forças intermoleculares. Porém, uma ligação de sulfeto ali, enxofre-enxofre, é uma ligação covalente. Então, por isso que ela é muito mais forte. Consequentemente, a estrutura dessa proteína é mais estável por causa disso, pessoal. Por causa dessa ligação covalente entre os átomos de enxofre que estão presentes nos resíduos de cisteína. Então, aqui, nesse exercício, qual que é a alternativa correta? Isso ocorre porque as ligações de sulfeto são ligações covalentes. Alternativa E. Beleza? Próximo exercício aqui é da UPF. A alta tensão superficial apresentada pela água é explicada por fortes interações que ocorrem entre as moléculas dessa substância. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos, como o mosquito da dengue, consigam andar sobre ela. Com base na tensão superficial, característica da água, água no estado líquido, avalia as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Pessoal, então, primeira afirmação. A elevada tensão superficial da água líquida é explicada em função das ligações de hidrogênio que ocorrem entre moléculas vizinhas e que representam as mais intensas interações intermoleculares. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Por quê? Realmente, a água faz pontos de hidrogênio, pessoal, que das interações intermoleculares é a interação mais forte. A água possui um oxigênio e 2 hidrogênios, então ela tem uma capacidade de 2 pontos de hidrogênio, certo? Então, isso faz com que as interações sejam ainda maior, consequentemente, a interação seja mais coesa. Logo, isso vai acarretar um alto ponto de ebulição, alto ponto de fusão, maior energia para desvencilhar uma molécula da outra. Beleza? Então, primeira alternativa, verdadeira. Segunda alternativa, segunda afirmação, a interação de grande intensidade que ocorre entre os átomos. A interação de grande intensidade que ocorre entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio de moléculas distintas de água pode ser explicada pela diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Pessoal, o que caracteriza uma ponte de hidrogênio? Um átomo, uma molécula, é capaz de fazer pontos de hidrogênio umas com as outras. A partir do momento que você encontra um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo de raio pequeno, que o caso do oxigênio é um exemplo. Então, se você falar, a afirmação está falando que essa grande intensidade ocorre porque as moléculas podem explicar pela diferença de eletronegatividade entre esses átomos, sim, correto, pessoal, porque o oxigênio é um átomo muito mais eletronegativo do que o hidrogênio e um átomo de raio
curto, raio pequeno. E isso faz com que as pontes de hidrogênio sejam realizadas. Certo? Então, correto? Verdade. A segunda afirmação também é verdadeira. Terceira afirmação. Interações do tipo dipolo induzido ocorrem com moléculas de água e dependem da existência de polaridade permanente nas moléculas. Interações do tipo dipolo induzido, ou conhecido como força de London-Van der Waals, ocorrem com moléculas de água e dependem da existência de polaridade permanente nas moléculas. Pessoal, primeira coisa que tem que lembrar, forças de Van der Waals, ou London, ou dipolo induzido, não dependem de polaridade, tanto que são as interações que ocorrem nas moléculas apolares ou gases nobres. Então isso aí já liquida a alternativa, certo? Última alternativa, então falso. Última afirmação, o fato de as moléculas de água serem apolares favorece para que suas interações intermoleculares sejam estabelecidas com grande intensidade. Primeiramente, a molécula de água é uma molécula polar. E, além do mais, já é visto, a gente conversou ao decorrer das aulas, que as forças intermoleculares das moléculas apolares são as mais fracas. Por quê? Porque elas vão realizar forças de London, pessoal, que é o tipo de interação intermolecular mais fraca. Então, ficar atento aqui. Essa afirmação está equivocada, porque a água é uma polar e que substâncias apolares fazem as interações mais fracas. Então, verdadeiro, falso. Beleza? Próximo exercício aqui, ó, UFC. Sabendo-se que a temperatura de ebulição de uma substância depende da intensidade das forças intermoleculares presentes, assinale a alternativa que corretamente apresenta substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição, pessoal. Então, primeira coisa que nós temos que visualizar lá. Aqui na nossa exercício nós temos as alternativas e todas as alternativas elas estão apresentando moléculas diatômicas que não apresentam uma questão de polaridade, são moléculas diatômicas que possuem o mesmo átomo, então são substâncias simples. Então, o que você vai determinar? O ponto de ebulição de cada uma dessas moléculas que são simples, ou seja, se são moléculas simples, diatômicas, são moléculas apolares, qual vai ser a interação que elas vão realizar entre elas? Vão ser forças de London ou Van der Waals, certo? Então, as interações estabelecidas entre cada uma dessas moléculas, entre elas, no caso, gás hidrogênio, gás oxigênio, bromo, então vão ser Van der Waals, certo? O que vai caracterizar o aumento da ponto de ebulição? Então, aqui nesse caso, a gente tem que lembrar daquele conceito que nós conversamos sobre massa molecular. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a massa molecular, menor o ponto de ebulição. Certo? Então, vamos verificar aqui. Temos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, bromo, pessoal. Qual desses átomos aqui apresenta a menor massa molecular? Hidrogênio. Lembra lá? Hidrogênio, período 1 da tabela periódica, família 1, lá, massa 1. Certo? Nitrogênio e oxigênio. Você sabe que o nitrogênio ele possui uma massa molecular menor que a massa do oxigênio. A massa molecular do nitrogênio, a massa molecular do átomo de nitrogênio, atômica de nitrogênio, é 14. Se você for verificar a massa molecular do N2, vai ser 28. Então, a massa atômica do oxigênio é 16. Se você for verificar a massa molecular do O2, 32. O bromo, pessoal, ele vai ser um halogênio ali, ó, do quarto período, se eu não me engano, pessoal. Ele vai ser do quarto período. Tem o flúor, que é da mesma período do nitrogênio e do oxigênio. Depois nós temos o cloro e, por fim, o bromo. O bromo, por si só, ele possui uma massa molecular muito maior do que a massa do oxigênio, por exemplo. Então, a molécula de bromo vai ter uma massa molecular maior, consequentemente, ela vai ter um maior ponto de ebulição. Então, a ordem crescente de pontos de ebulição nesse exercício é hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, bromo, correspondente à alternativa A. Beleza? Super tranquilo o exercício, só requer um raciocínio em cima, certo? 8. O FAO adaptado.
3 frascos rotulados com X, Y e Z contêm respectivamente KCl, cloreto de potássio, ácido nítrico e dióxido de carbono gasoso. KCl no estado sólido, ácido nítrico no estado líquido e CO2, dióxido de carbono no estado gasoso. Beleza? Em termos de forças intermoleculares, analise as alternativas a seguir, identificando aquelas que são corretas. Pessoal, vamos lá então. Alternativa 1. Nos frascos X e Y, os compostos são apolares. O que tem no frasco X? Frasco X, pessoal, tem KCl. KCl é um exemplo de ligação iônica, pessoal. Ligação iônica por si só já são ligações polares. Logo, então, é apolar? Não, não é. Então, a alternativa 1 está errada. A formação 1 está errada. A formação 2. Nos frascos Y e Z, os compostos são polares. Pessoal, o HNO3 vai se verificar que ele é polar mesmo. Ele possui, se você fazer o cálculo dele lá, você verifica que a diferença de o dipolo resultante dele é diferente de zero. O CO2 é uma molécula apolar, pessoal. Então, não é polar. A formativa 2 está errada. A afirmativa 3. No frasco X, KCl, as forças mais relevantes são interações de polo, pessoal. Nisso você vai ter que ver então lá que dipolo. Só dipolo. Se é só dipolo, é semelhante. Dipolo, ele é sinônimo de dipolo permanente e dipolo permanente. É o mesmo tipo de interação. Ou seja, são interações de moléculas polares. É o correspondente? O KCl é uma molécula polar, correto? Então sim, as forças mais relevantes dessas interações serão a dipolo. A afirmativa 3 está correta. Afirmativa 4. No frasco Y, observa-se forças eletrostáticas. Sim, pessoal, o ácido ali, ele vai possuir uma carga mais positiva, uma carga mais negativa. Então, sim, terão forças eletrostáticas envolvidas nessa ligação, nessa interação. Então, a afirmação 4 está correta, porque o composto Y, ali, o ácido nítrico, também é um composto que vai apresentar polaridade. E 5. No frasco Z, observam-se... No frasco Z, observa-se força de Van der Waals. Pessoal, no caso do frasco Z, estado gasoso, força de Van der Waals. Imagine que, como está no estado gasoso, pessoal, isso vai ter que ficar em consideração. O CO2, se ele estivesse no estado sólido, sim, teria a força de Van der Waals. Mas aqui, pessoal, está no estado gasoso. E o estado gasoso para o CO2, o Van der Waals é uma interação tão fraca que a interação entre elas é tão fraca. Então, você fala que observa-se forças de Van der Waals, não, seria incorreto. Certo? Por quê? Porque a interação de Van der Waals é muito fraca. Certo? É tão fraca que essas moléculas de CO2 não vão estar interagindo uma com as outras no estado gasoso. Certo? Porque não vão estar interagindo porque estão no estado, a força de Van der Waals é uma força muito fraca. No caso, o vapor de água, você consegue visualizar ainda uma outra interação de ponto de hidrogênio. Por quê? Porque as pontes de hidrogênio são ligações, são interações mais fortes. Aqui, em forças de Van der Waals, não. Beleza? Então, a afirmativa 3 e 4 que estão corretas. Certo? Próximo exercício aqui do Enem 2011. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. E nós temos lá a fórmula da glicerina e do polietileno glicol. Então, na glicerina temos hidroxilas, ou seja, vai gerar algumas ligações de hidrogênio, e o polietileno glicol, tétricas hidroxilas, mas é uma molécula que possui uma grande cadeia carbônica ali. Então, tem que ficar atento a isso também. Com a retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequente das interações dos grupos hidroxilo dos agentes umectantes, com a umidade contida no ambiente
por meio de... Você vai verificar lá que esses umectantes vão ter o polietilenglicol e a glicerina. E ele está falando aqui, a retenção da água na superfície da pele é promovida pelos hidratantes. Por quê? A água. Então, qual parte dessas moléculas aqui vão estar interagindo com a água? As que possuem hidroxilas, concordam comigo? Então, as hidroxilas dessas moléculas vão interagir com a água. Por meio de qual força intermolecular? Ligação iônica? Não. Força de Long? Também não. Ligação covalente? Não. De polo? Não. Na realidade, ligações de hidrogênio, pessoal. As hidroxilas da glicerina, as hidroxilas do polietilenglicol ali, ó, vão realizar a interação com a água por meio dessas pontes de hidrogênio. Beleza? Então, alternativa E. Próximo exercício da UNEMAT. Assinale a alternativa incorreta. A. As pontes de hidrogênio são formadas por atração dipolo-dipolo e têm estabilidade maior que uma ligação covalente. Pessoal, pontes de hidrogênio são sim um tipo de atração dipolo-dipolo. A gente conversou isso na aula. Só que é uma interação muito mais forte. Beleza? Mas ela é tão mais forte e tão mais estável que uma ligação covalente? Não. Ligações covalentes, ligações químicas sempre vão apresentar uma maior força do que interações intermoleculares. Então a alternativa A já está incorreta. Vamos conversar sobre as próximas alternativas só para debater os conceitos. B. Ligações apolares apresentam diferença de eletronegatividade igual a zero. Correto, pessoal. Uma ligação é apolar porque a diferença de eletronegatividade entre os seus átomos é igual a zero. C. Numa ligação covalente entre átomos iguais, o raio covalente é igual a metade do comprimento da ligação. Uma ligação covalente entre átomos iguais, o raio covalente é igual a metade do comprimento da ligação. Concordo, pessoal, que uma ligação covalente entre átomos iguais, o raio dessa ligação é igual a metade do comprimento da ligação. Sim, que é o raio do átomo é igual à interação com o outro. Como são dois átomos iguais, então sim, está correto. D. Na ligação iônica, cátions e ânions se mantêm unidos pela atração entre essas cargas opostas. Verdadeiro. Lembra lá, a ligação iônica é uma atração eletrostática. E. A ligação covalente é a união entre átomos estabelecidos pelo compartilhamento de pares de elétrons. Sim, pessoal, existe um compartilhamento de elétrons na ligação covalente. Então, isso também está correto. Aqui nesse exercício, a alternativa é incorreta. A, porque ponte de hidrogênio nunca vai ser mais forte do que uma ligação química. Beleza? Exercício agora da FUVEST, pessoal. Observe a figura a seguir que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. Aí nós temos a adenina e a timina ali. Com interações. Indica a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontado pela seta. Aí nós temos a molécula exclusivamente DNA, exclusivamente RNA, DNA ou RNA e o tipo de ligação química. Pessoal, muito importante, esse exercício é muito legal porque ele acarreta dois pontos, ele une dois pontos ali, um pouco de biologia, um pouco de química. É um assunto, ele é bem legal para contextualizar um pouco mais esse assunto de interações intermoleculares. Primeira coisa, vamos ver pelo ponto de vista químico. Que tipo de interação está sendo feita? Nós temos hidrogênios ligados a nitrogênios, por ligação covalente. Então o hidrogênio está ligado a um átomo eletronegativo de raio curto, o nitrogênio é um raio curto também. Então vai gerar ponte de hidrogênio, concorda? O hidrogênio interage com o oxigênio da timina ali e um hidrogênio da timina interage com o nitrogênio da adenina por ponte de hidrogênio. Então você já sabe que é ligação de hidrogênio. De tal maneira aqui, ó, que você já elimina a alternativa B, já a alternativa D e a alternativa E. Daí fala, é exclusivamente de DNA ou RNA? Daí você tem que lembrar das suas aulas de biologia, que o DNA, quais são as bases nitrogenadas que compõem o DNA? Adenina, timina, guanina, citosina. O RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Timina é exclusivamente base nitrogenada de DNA, certo? Então, nesse exercício, a resposta correta é a alternativa A, exclusivamente DNA, com ligações de hidrogênio, pessoal. Beleza? Para casa, leitura do módulo 8 da apostila do site, vocês vão frente A,
volume 2. Beleza? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!